bom dia. Não são poucas as notícias e imagens que nos chegam expondo o sério problema da violência no mundo e em nosso país. Contudo, não é somente através dos noticiários, de TV, que a violência chega ao universo dos nossos lares. Na verdade, estamos expostos a diversos fatores geradores de violência urbana, violência no trânsito, violência doméstica e até mesmo violência nos esportes. E para continuar com a nossa série e discutir o crescimento da violência no Brasil e tentar identificar quais fatores contribuem para esse aumento, vamos conversar com Correia Júnior, que é delegado-geral da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, e com Ilana Paiva, que é coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos da UFRN e professora do Departamento de Psicologia, também da nossa Universidade Federal. A eles eu dou o meu bom dia para a gente continuar falando sobre esse assunto. A gente não podia deixar de fazer uma série, né, sobre esse assunto, tendo em vista que a gente sempre, como eu falei agora no início, a gente está exposto, né, de alguma forma, ou perto da nossa casa, ou com algum familiar, algum amigo, e na TV o tempo todo essas coisas estão acontecendo, né? Então eu vou começar com as damas primeiro, com a Ilana. Ilana, quais os principais fatores que geram a violência e contribuem, né, para o aumento de tanta insegurança, né? Porque a gente já sabe que o Brasil é mundialmente conhecido como um país violento e tudo mais, mas ultimamente a gente está com isso muito próximo da gente. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, acho que você falou bem na abertura do programa que podemos falar de violências, né? Sim. Violências bastante diferentes, mas tem uma questão aí em comum que a gente precisa observar, que a gente não pode desassociar o fenômeno da violência do problema do desenvolvimento desigual da nossa sociedade, né? A questão da desigualdade, ela precisa e deve ser analisada quando se fala em violência. Essa é uma questão importante. A violência também ela tem que ser compreendida através de seus fatores múltiplos e complexos, né? A gente tem uma tendência a discutir a violência a partir do medo social que ela causa, né? Então a gente começa a buscar respostas fáceis, explicações que não atingem a complexidade do fenômeno da violência. Então, a gente tem uma série de fatores complexos, né? Como a questão da desigualdade, como questão, aí entrando para a questão mais operacional, da segurança pública, a gente tem que ter questão de orçamento, né? Como é que o orçamento da segurança pública está sendo... Até essa semana, né? A questão da PRF, que está aí com limite de gastos, né? Exato. E a Polícia Federal também já estava com alguns problemas, né? Diminuindo aí muita coisa para a gente, não é isso? Isso. E pensar também na questão da intersetorialidade que envolve a segurança pública. Não é apenas polícia, mas como é que as outras políticas públicas podem também ajudar a prevenir violência, né? De uma forma articulada. A prevenção. Né? Isso, pensar nesse enfrentamento à violência também a partir da sua prevenção e não apenas quando o problema está com esta magnitude que se apresenta. Chegar a esse ponto, né? Exatamente. Que a gente tá. Delegado, sabemos que a dependência química, né, é uma doença tal qual o alcoolismo. Por que se criminaliza o usuário que também é vítima do tráfico? Primeiro nós temos que tratar a questão de droga. Depois da última reforma que teve em relação à questão da lei de drogas, nós acreditamos hoje que a questão do usuário de droga não é mais uma questão de polícia, e sim uma questão de saúde pública. Saúde pública, sim, uma questão de saúde pública. Está aí a prova da Cracolândia, né? Está aí a prova da Cracolândia, toda essa situação. Nós temos dentro da droga uma situação que atinge toda a sociedade, desde a classe mais alta também a classe, né, que tem menores condições, mas isso é uma coisa que tem que ser tratada de uma forma geral. Se discute muito hoje essa questão de ser liberado o uso de drogas no país, discussão sobre a liberação, principalmente a questão da maconha. Tem aí um processo de encontro no Supremo Tribunal Federal, essa questão dessa análise, principalmente em relação à maconha. Nós temos que tratar o seguinte: primeiro nós temos que ver se o nosso país tem condições de tratar com a questão de uma legalização de uma droga. Sabemos que existem outras drogas legais, como a própria bebida, mas mesmo sendo uma droga legal, o Estado não tem como fazer o controle da questão que gera a violência no trânsito. Que gera também, violência no trânsito, que gera a violência familiar, que gera violência de famílias de uma forma geral. Então essa questão de droga tem que ser bastante discutida. Não adianta somente querer liberar a maconha que vai resolver do dia para a noite. Ah, vamos liberar. Sim, vai liberar como?
Como vai ser feito o controle do Estado? Como é que essa droga vai ser vendida? Como é esse controle? Não é somente liberar... É todo um mercado que vai aparecer. É todo um mercado que existe por trás. Nos países onde a droga é liberada, no questão do uso da maconha, recentemente aqui no Uruguai, existe uma forma de controle pelo próprio Estado. Sim. Todas as drogas, mesmo as legais, há um controle do Estado. O medicamento que nós usamos de tarja preta é uma droga legal, mas que também há um controle por parte do Estado. Controle. Aquele que vende sem essa permissão também é enquadrado na lei de drogas. Então a gente tem que ver a partir desse momento. Às vezes se discute muito situações, nós sabemos que a maioria dos presos hoje em presídios é em virtude da droga, certo? Então isso tem que ser analisado. Não adianta você pegar aquele pequeno traficante, que às vezes até por necessidade financeira, ou até mesmo pela questão para manter o próprio vício, ele foi ali vender a droga e colocar essas pessoas atrás das grades. Isso não vai resolver, só vai aumentar a população carcerária. Então a gente tem que chamar toda a sociedade organizada para tratar desse assunto, verificar como isso pode ser feito, como tratar a questão do usuário, está aí a questão da Cracolândia em São Paulo, temos também situações aqui no estado do Rio Grande do Norte, ou seja, essas pessoas têm que ser tratadas, elas não podem ser tratadas como marginal, e sim ser tratadas da sua saúde. Aí vem aquela questão da própria sociedade, que às vezes ignora, não quer aquela pessoa próxima de si, dos seus familiares. Então, todos nós temos que colaborar. Não vai ser somente a segurança pública, somente a polícia reprimindo que vai resolver a questão relacionada a drogas. Tem que haver uma discussão muito grande nesse país para tentar se resolver esse problema. É muito mais amplo do que a gente imagina. É uma questão, principalmente hoje, de saúde pública. É verdade. Ilana, o consumo de certas substâncias faz parte da própria construção cultural da humanidade e legislações, como a lei seca nos Estados Unidos, né? Mostram que proibir não costuma ser a melhor solução, né? Então, para complementar aí o que o delegado falou, qual o melhor caminho? Essa repressão, né, essa guerra às drogas contra as populações pobres, né, evidentemente que não é uma guerra às drogas, no seu foco principal, porque imagine o que é a estrutura do comércio ilegal de drogas, né? É algo de uma magnitude enorme, mas aí evidentemente que a lei só atinge esse pequeno traficante, então, e aí o problema da população carcerária aumentando, superlotação que leva a todos os problemas que a gente vem assistindo. Então, é tratar realmente o uso abusivo de drogas, né? Porque a questão do uso de drogas, como você bem mencionou, é uma questão cultural que existe desde da existência da humanidade, né? Das sociedades. Então, tratar o uso abusivo de drogas como uma questão de saúde pública, né, com programas que já foram comprovados que são efetivos de redução de danos e não de repressão contra os usuários, como a gente acabou de assistir na Cracolândia, em São Paulo, né? Então, existem formas muito mais efetivas. Eu acho que é preciso ter coragem política para discutir a questão da legalização. Evidentemente, concordo que é preciso que haja uma estrutura para que o Estado consiga dar conta da questão da legalização, mas é preciso enfrentar a questão, né? Precisa enfrentar a questão e para enfrentar a questão é preciso vontade política. Não varrer aí o problema para debaixo do tapete, exatamente, né? E continuar achando que a repressão aos usuários, como é a única política atual que a gente tem, vai resolver o problema, né, da violência ou da questão do uso abusivo de drogas. Este é o nosso segundo programa sobre a questão da violência, o crescimento da violência. 30 segundos e a gente volta já para continuar falando sobre esse assunto. Voltamos com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre violência, hoje com o delegado-geral da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Correia Júnior, e com Ilana Paiva, que é coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos da UFRN e professora do Departamento de Psicologia. A violência faz parte do nosso cotidiano e é comum a gente criar expectativas e frustrações no tocante à fragilidade da vida pública e social. Por causa desse sentimento de insegurança, vem crescendo o debate sobre a necessidade de flexibilizar o Estatuto do Desarmamento ou até mesmo de revogá-lo. Entenda mais sobre esse assunto na matéria de Ricardo Crush. Um projeto de lei em tramitação na Câmara Federal busca flexibilizar o Estatuto do Desarmamento. No entanto, dados do IPEA apontam que quanto mais armas em circulação, maior é o número de homicídios.
O vereador e gestor público Sandro Pimentel nos fala sobre esses dados. A cada 10 assassinatos, 8 deles são vítimas de brigas familiares, de querelas, de briga no trânsito, de discussões, de briga de gangue. Hoje você pode fazer uma discussão num bar, você não gostou daquela pessoa, você discute, vai a tapa, ou um corre para um lado, outro corre para outro e tá. Mas se você está com arma, a tendência é que você dispare e acaba disparando sem a prática, sem a técnica e acaba vitimando outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo, não é? Então, é um erro gritante, na minha opinião, e um retrocesso, retomar a venda e utilização de armamento e munição de forma aberta. Então, eu sou a favor do Estatuto do Desarmamento. As brechas na legislação são apontadas pela população como responsáveis pela sensação de impunidade. Mas se existem leis, por que os crimes são recorrentes? Djamiro Ferreira, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, nos explica. A lei existe. Talvez o que careça é a maior celeridade nesse processo e garantia de que essas pessoas cumpram as suas penas na integralidade. Então, na verdade, o arcabouço legal existe e aí sim, alguns procedimentos nesse caminho dentre a prisão até a condenação e cumprimento de pena, e aí se perde no tempo. E aí, por vezes, eu posso, por exemplo, alegar prescrição e não manter o processo, suspender o processo de alguma forma. Então, na verdade, carece muito mais de uma mudança de cultura. No Brasil, se gosta muito de prender, mas muito pouco de julgar, portanto, de condenar, o que é fato. Precisamos rever algumas coisas, inclusive de procedimentos, sobretudo de cultura dos magistrados, do Ministério Público, para a construção de um processo mais célere e eficaz. O jurista nos fala sobre as lacunas sociais do judiciário. O Brasil é um país profundamente desigual, ao passo que vemos uma mãe e uma filha presa ainda hoje numa cela com 19 pessoas por um furto de ovo de Páscoa, nós temos políticos, notadamente e com fartas provas, saindo das prisões ou deixando de ser presos. Então, isso vai acabar tendo uma convulsão social, talvez, por mais que nós possamos um povo passivo, por mais que a mídia ordinariamente sirva aos interesses da elite, mas vai chegar um momento de uma convulsão muito grave. Ilana, falando sobre a matéria especificamente, os altos índices de violência têm suscitado críticas ao Estatuto do Desarmamento. Mas se o Estatuto do Desarmamento não proíbe a posse e sim a regulamenta, não é isso? Qual o motivo aí das críticas? Ao contrário de flexibilizar, não se deveria aí buscar um fortalecimento do Estatuto, por exemplo? Eu concordo plenamente com as falas da reportagem, né? Que quanto uma população que necessita estar armada para lidar com a questão da violência, é porque há muitas falhas aí nesse processo de segurança pública, né? E evidentemente que há uma falsa sensação de segurança, né? Quando você fala em flexibilizar ou ser contra a questão do Estatuto do Desarmamento. O delegado pode falar melhor que eu, mas a população ela não tem o preparo técnico. Mesmo que você ache que você saiba muito bem lidar com uma arma, você não tem um preparo técnico para poder lidar com essa questão, né? E aí, como foi colocado também na reportagem, os índices mostram que os acidentes são inúmeros, né, dentro das famílias, envolvendo crianças, exatamente. Então, essa necessidade de justiçamento por parte da população, né, isso demonstra uma falha muito grande das nossas instituições, felizmente. Eu acho que a gente tem que pensar no fortalecimento das instituições e não, né, nessa perspectiva reativa que a gente assiste atualmente da sociedade, de querer se armar, de querer fazer justiça com as próprias mãos, porque isso, na verdade, né, é uma falsa sensação de segurança, não resolve o problema, né, e a gente vai acabar vivendo aí num faroeste, um faroeste onde as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos e vamos cada vez mais piorando e agravando o problema. Né? Pior que quem está armado hoje, que são a bandidagem, como a gente vulgarmente diz, né? Eles sabem usar, né? E um pai de família não está ali para isso e de repente pode acontecer alguma coisa que realmente fuja do controle e isso ainda confunde muito a cabeça das pessoas. Delegado, podemos dizer que o tráfico de armas também é uma indústria, né? Como é que combate a entrada e a comercialização de armas clandestinas no Brasil, né? Porque a gente, antigamente, há uns 10 anos atrás, me corrija se eu estiver errada, se existia um assalto, foi um 38, foi um 38. A gente não tem mais essa realidade, né? São armas
pesadas mesmo. Como é que está vindo isso para cá? A gente vinha até comentando um pouco aqui no início sobre essa questão de orçamento, de estrutura, né? A própria Polícia Rodoviária Federal, né, teve uma reportagem no dia de hoje sobre essa questão do orçamento, da estrutura, ou seja, onde está diminuindo a questão da fiscalização. Certamente também, nesses últimos anos, houve uma diminuição também na questão orçamentária em relação às polícias de fronteira. Sim. No caso também as polícias federais, os órgãos de segurança do Exército, né, Aeronáutica, Marinha, que exercem essa questão fronteiriça. Nós temos uma fronteira enorme aqui no Brasil, não só a questão terrestre, como a questão também litorânea. Então tem que haver uma maior fiscalização. Isso não existe. Né? Nós conseguimos passar do Brasil para outro país apenas atravessando de um lado para o outro Também de forma... tem a questão da propina, até aí também. Todas essas situações. Nós vimos agora a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ao menos de um mês, fazer uma grande apreensão de armas que vinha através do próprio aeroporto, né? Escondido em aparelhos de refrigeração de ar-condicionado. Ou seja, tem que se aumentar a fiscalização. Não adianta na questão de segurança pública se diminuir esse orçamento e não tem como fiscalizar. Pelo contrário, a gente tem que aumentar a fiscalização. Nós temos armas de grosso calibre entrando aqui no nosso território nacional, onde nem mesmo as forças de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar e a Polícia Federal dispõem de armas do mesmo calibre. Ou seja, fica uma guerra desigual, onde as armas que entram no nosso país de maior calibre, que estão sendo utilizadas principalmente por traficantes, organizações criminosas, de maior calibre do que aquelas que são utilizadas pelas instituições policiais. Temos que aumentar a questão de orçamento. Nós estamos tratando de segurança pública, eu já venho dizendo há muito tempo, não é questão só de segurança pública é problema de Estado. Segurança pública tem que ser tratado com educação, com esportes, com toda essa situação, porque a gente tem que tratar uma situação dessa como problema de todo mundo. Não adianta querer pegar o artigo 144 da Constituição Federal e dizer que é problema do Estado, e somente o Estado vai poder agir através da força de segurança. Não vamos resolver dessa forma. A gente tem que resolver através de todos os órgãos estatais, municipais, até mesmo com a família. Hoje se pergunta muito, você chega e faz, cadê um filho seu com 13, 14 anos? Onde é que ele está? Os pais sabem onde é que está? Ou seja, hoje é totalmente diferente esse comportamento com relação também aos jovens também. Eles têm que estar em colégio de tempo integral, têm que estar praticando atividade esportiva, porque se isso não houver, a gente não vai conseguir resolver o problema da segurança pública. É a base, né? Não tem para onde correr. É a base correr. de toda a situação. E ainda tem jeito, né? Basta também a população também colaborar, não esperar tudo do Estado, né? A população também pode fazer a sua parte ajudando os jovens, tentando movê-los de alguma forma, tirando aí dessa vida que na cabeça deles é uma vida fácil, né? E promissora. Delegado, como é que a Polícia Civil tem atuado no combate ao tráfico de armas de drogas e nos crimes que envolvem o uso de armas de fogo, que já é completando aí o que você acabou de falar? Exato. Nós temos aqui a nossa delegacia de narcóticos aqui em Natal, temos também a de Mossoró, que trabalha especialmente sobre isso, e temos especialmente uma divisão especializada em crime organizado, que é a que trata especialmente em essas situações em agências bancárias que acontecem não só aqui no estado do Rio Grande do Norte, como em todo o Brasil. Então nós temos essas delegacias, esses departamentos atuando diretamente no tráfico de drogas, na questão de arma, na questão do crime organizado, ou seja, toda essa estrutura da Polícia Civil trata especialmente essas situações. As armas que chegam aqui ao nosso estado, certamente foram aquelas que passaram pela fronteira, que transitam, né, na questão entre os estados, e tentamos aí, através de parcerias com outros estados, através da inteligência da Polícia Civil, da Polícia Federal e da própria Secretaria de Segurança, ter informações para agir antes que esse armamento seja utilizado. Aumento da violência é o nosso tema de hoje, que a gente vai concluir no próximo bloco. 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre violência. Hoje conversando com o delegado-geral da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Correia Júnior, e com a Ilana Paiva, que é coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos da UFRN e professora do Departamento de Psicologia. Gente, vamos tentar concluir esse assunto, né? Já que é uma série, então a gente está tentando concluir um pouquinho em cada programa. Ilana, como estancar a matança de jovens pobres e negros? A gente falou isso um pouco no programa passado, que é a população mais vulnerável, como mostram os estudos sobre a violência nos últimos anos, né? Por que isso ainda continua? Pois é, os estudos do mapa da violência, ano após ano, não é de agora, vem mostrando essa vulnerabilidade juvenil, né? Existe um índice de vulnerabilidade juvenil também, que mostra que justamente negros, pobres,
de bairros periféricos estão mais expostos a essa violência, né? Hoje os jovens estão no meio de um fogo cruzado, né, entre a violência da própria polícia, muitas vezes, e a violência do crime organizado, do tráfico de drogas, né? E é esse sujeito que está ainda em desenvolvimento, que precisaria deste suporte, né, de políticas públicas, de uma educação de qualidade, né, de uma série de direitos a que ele precisa ter acesso. Que muitas vezes não se tem. E muitas vezes a própria família também não vive numa condição de extrema miséria, então está muito difícil desenvolver. Como pensar no desenvolvimento saudável com essa base que você coloca, sem condições materiais, né? A gente não tem ideia do que é. Eu tinha uma aluna que falava assim, professora, depois que eu comecei a trabalhar com populações muito pobres, eu percebi que a pobreza é um tsunami na vida das pessoas, é devastador. E muitas vezes, né, nós nas nossas vidas mais confortáveis, a gente não tem ideia do que é isso. E um outro aspecto importante é que quando a política pública chega em alguns territórios, muitas vezes a gente tem algumas pesquisas no nosso grupo que mostram isso, essas políticas atingem aqueles jovens que têm mais base familiar, que têm uma vida familiar mais organizada, e aqueles que estão em mais situação de vulnerabilidade, né, porque a própria periferia, ela tem aquele núcleo que se concentra, né, uma juventude ainda mais organizada e aquela excluída da excluída. Então, o que a gente percebeu nos nossos estudos é que, mesmo quando as políticas públicas elas chegam até os bairros mais periféricos, esses jovens, que são os excluídos dos excluídos, né, eles são muito mais rapidamente cooptados pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas, e as políticas não chegam até eles. Então, eles ficam realmente, né, completamente à mercê dessa situação. Falta de consciência de uma coisa que muita gente quer tapar esse sol com a peneira, né? Que é a questão de o rico que às vezes, né, tem a condição de estudo e tudo mais, mas ele usa a droga, ele é usuário e vai comprar ao pobre que está ali vendendo. Então, vira um ciclo vicioso que acaba não tendo fim, né, infelizmente. Delegado, no Rio Grande do Norte crescem o número de roubos de carros, assaltos a residências e estabelecimentos comerciais, né, como esses arrastões, né, que tanto tem se falado ultimamente. São verdadeiras quadrilhas agindo em diversas cidades e que têm aterrorizado bem a população aí, né? De que forma a Polícia Civil vem atuando na investigação e elucidação desses crimes, né, uma vez que são tão frequentes? Isso é uma realidade, não só aqui no Rio Grande do Norte, né, mas em todo o Brasil, essa questão do aumento, todos esses fatores já foram aqui discutidos, né, no dia de hoje, mas a gente tem tentado, de certa forma, coibir, né, dentro do possível, a parte da segurança pública que possa ser feita pela Polícia Civil. Cabe a nós a questão das investigações. Então, nós temos algumas delegacias especializadas que trabalham nesse assunto, ou seja, hoje nós passamos por uma questão de uma redução enorme de contingente, nós só temos 28% do nosso contingente hoje trabalhando, ou seja, mas isso é uma situação que vem há 20 anos atrás, só para vocês terem uma ideia, eu sou do concurso de 1996, quando eu fiz o concurso da Polícia Civil, só houve depois mais um concurso para delegado em 2008 e não houve mais nenhum outro concurso, também para agentes, escrivães. Então, nós estamos conseguindo um concurso já a ser publicado edital agora em julho ou em agosto, vamos aumentar o nosso contingente para poder assim dar uma maior resposta. Não temos como dar uma maior resposta se nós não temos pessoal contingente a trabalhar. Sabemos das dificuldades que passam, né, o Estado, a questão da lei da responsabilidade fiscal, mas esse concurso já foi autorizado, já está para sair o edital, para a partir daí a gente conseguir aumentar ainda as nossas investigações. Nós temos policiais abnegados que trabalham 24 horas por dia, mas ainda não é o necessário, não é o ideal. Precisamos de mais e vamos fazer mais ainda. Mas precisamos contar também com a população. Era isso que eu ia dizer. Pulando um pouco aqui do que a gente ia falar, como é que a população que é vítima, né, pode colaborar? Né, no caso, de repente eu estou num restaurante, alguma coisa, veio um arrastão, né? Ou tem a cena de um crime, como a gente estava falando nos bastidores, né, das pessoas não mexerem naquilo ali, não tocar em nada, para que o trabalho realmente seja bem feito. Como a população pode colaborar? Nós temos hoje um disque denúncia, que é o telefone 181, onde eu peço que a população ligue. Ele não vai ser identificado quem é a pessoa, essa informação automaticamente chega à Polícia Civil ou à própria Secretaria de Segurança, são as providências
providências são tomadas. Então, nós precisamos da ajuda da população. Se a população não tem como o Estado agir. Então, através do Disque Denúncia, quando houver um local de crime, que esse local não seja remexido, né, que não seja, de certa forma, tratado ali. Tem situações que acontecem, homicídios, e que já vimos situações da pessoa estar tirando selfie de lado de uma vítima, uma questão, até falta de respeito em relação à própria família, ao próprio morto, né, o cadáver que se encontra ali. Então, que nessas situações, quando acontecer... A polícia acaba sendo a última a saber muitas vezes. Que não filme, que não esteja tentando tirar foto daquele local, porque muitas situações que a Polícia Civil hoje trabalha, através da perícia criminal, é o local de crime. O local de crime, como a gente fala na polícia, ele fala sobre situações que acontecem. Então, a gente precisa, né, desse entendimento da população para não mexer em local de crime, avisar imediatamente a polícia, denúncias que tiverem, ou de tráfico de drogas, ou qualquer situação de violência doméstica, violência relacionada à criança e adolescente também, violência relacionada ao idoso, que é um fato que acontece muito na nossa capital também, violência à criança, adolescente, idoso, que denuncie, que faça a ligação 181, nós temos pessoal lá que vai receber a ligação, vai repassar essa informação à Polícia Civil, e aí a gente vai poder agir. Precisamos de todo, né? Hoje a gente trata que a questão de segurança pública é uma situação de integração. Não tem como a polícia, o órgão de segurança trabalhar só. Eu preciso dos órgãos de segurança, da sociedade, do jovem, das associações, para que todos trabalhem juntos. E nós estamos aqui, a gente tem um dilema que a gente sempre fala na Polícia Civil. A questão da segurança, né, toda a situação começa na delegacia. Então, qualquer fato que aconteça, procure as nossas delegacias de polícia, estão lá abertas para fazer as ocorrências, para tomar as providências, porque é a partir daí que vai ser feito todo o trabalho da Polícia Civil. Precisamos do apoio de toda a sociedade. Eu vou direcionar essa pergunta para os dois, rapidamente, só para a gente encerrar o bloco, a gente só tem um minutinho. Aqui no Estado, o que é que deve ser priorizado nesse momento, né? O controle de armas, o tráfico de drogas ou o descontrole do sistema carcerário? Eu acho que a questão do sistema carcerário é urgente, né? Está muito grave. Eu acho que tem muitos problemas para serem resolvidos, mas isso não pode ser pensado sozinho, Sim. né? É claro que é uma situação de urgência, mas eu acho que as demais políticas, como o delegado muito bem colocou, articuladamente precisam renascer essa segurança pública do nosso Estado, que está completamente, né, morta e sem efetividade. Nós sabemos a questão carcerária, que nós passamos somente em janeiro em questão a relação, né, ao CASUS, fato que já está sendo resolvido, né, estive inclusive hoje com o secretário da SEJUC, né, alguns pavilhões já estão sendo reformados. Nós temos que deixar esses presos de maior periculosidade encarcerados. Sim. Não pode ter um preso utilizando um celular e tramando crimes fora do presídio. Então, a partir do momento que a gente conseguir deixar esses presos de maior periculosidade encarcerados, certamente vamos diminuir a questão de armas, certamente vamos diminuir a questão do homicídio e a partir daí sim, reforçar as outras situações. Mas não adianta reforçar a questão relacionada à droga ou em relação ao homicídio, só não deixar aqueles periculosos encarcerados no sistema prisional. Se isso não for feito, a gente vai estar prendendo, fugindo, prendendo e fugindo e não vai estar resolvendo essa situação aqui no Estado. Perfeito. É o que a gente espera, né? De verdade. Delegado Correia Júnior, professora Ilana Paiva, muito obrigada pela presença dos dois. Sejam sempre bem-vindos aqui no Diálogo Plural para a gente discutir esse e outros assuntos que sejam de interesse, né, da população. E você de casa, se quiser mais informações sobre o nosso Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, o @SintestRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.